Você chama o seu filho para contar ou ler uma história e ele nem dá muita bola. Aí você tenta novamente e lá pelas tantas ele resolve vir. Vem se arrastando, sem ânimo, sem vontade. Isso acontece lá na sua casa? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E eu já ouvi tantos pais reclamando dessa situação, sim, que chamam seus filhos para contar histórias, mas eles não vêm, não querem, ou vêm se arrastando, sem vontade, senta do lado para ouvir e percebem que eles não querem estar ali. E aí acabam dizendo que seus filhos não gostam muito de ouvir histórias ou não têm paciência para isso. Eu vou lhe mostrar uma forma de mudar essa situação. Algo que eu já faço há muito tempo, com muitas crianças. Por isso que eu tenho certeza que dá certo. E se você colocar em ação, assim como eu vou te mostrar, vai dar certo para você também. Eu já testei isso com muitas e muitas crianças, nas escolas nas quais eu trabalhei, com as crianças da família e principalmente com a minha própria filha. E sabe qual é o segredo? O segredo está no clima. Hã? Clima? Como assim, Márcia? Calma, eu não estou falando aqui de inverno, verão, outono, primavera. Não, você não vai esperar a próxima estação para chamar o seu filho para contar uma história, né? Até porque quando nós formamos filhos leitores, nós temos que fazer isso diariamente, não uma vez a cada nova estação. Não é sobre esse clima que eu estou falando. Aliás, por falar nesse clima, que calor que está fazendo, né? Estamos em pleno verão. Mas não é sobre esse clima que eu estou falando, não. O clima a que eu me refiro é aquele momento antes de chamar o seu filho para realmente contar a história. Aquele momento que você prepara o terreno para ele vir correndo ouvir essa história que você vai contar. Sim, porque depois que você fizer o que eu vou lhe mostrar, ele vem correndo para ouvir a história. É sobre esse clima que eu estou falando. Quando você aguça a curiosidade do seu filho, o desejo de querer descobrir que história é essa. É esse o clima que eu estou falando aqui. Sabe, quando você convida o seu filho para contar uma história para ele, e você apenas chama o seu filho, sem criar esse clima, isso não soa assim como algo especial e interessante. E aí ele vem meio sem vontade, se arrastando, é como se fosse uma ordem, algo que ele precisa fazer por obrigação. Tá, mas aí você está pensando agora, como criar esse clima então, Márcia? Pois é justamente sobre isso que eu vou falar. Vamos descobrir como é que se cria esse clima para o seu filho vir correndo ouvir a história que você vai contar? Primeiro, você vai em busca da história, claro. Você vai ler essa história antes, vai se inteirar sobre essa história. E antes de convidar o seu filho para ouvir uma história, crie esse clima. E como é que você vai fazer isso? E uma forma de criar esse clima antes de fazer o convite para o seu filho ouvir a história é esse exemplo que eu vou lhe dar agora. Você pega o livro com a história que você escolheu para contar. Você sabe do que se trata a história. Então, você vai até onde o seu filho está, perto dele. Vai caminhando como quem não quer nada, com o livro na mão. Não mostra para ele. Não abre o livro para mostrar as imagens. Não mesmo. Você chega lá perto e, assim como quem não quer nada, olhando para o livro, olhando para o seu filho e diz: Filho, hoje eu descobri uma história incrível. Muito legal mesmo. Você nem imagina o que tem aqui dentro dessa história. Eu fiquei de cabelo em pé quando eu descobri. Ai, como eu queria contar essa história para você, filho. Ai, mas não sei.
Não sei não, acho que não vai dar. Ai, não sei. Ah, quer saber? Vem cá, filho, correndo que o pai ou a mãe quer contar essa história pra você. Vem ligeiro, é demais. Mas espera aí, que antes de descobrir essa história, nós precisamos nos preparar, porque essa história é demais mesmo. Então, vamos lá. Junto comigo, vamos primeiro respirar bem fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, está preparado, filho? Mesmo? Porque vai ser agora! E aí você abre o livro e começa a ler. Ou começa a contar a história. Se você fizer isso com empolgação, antes de convidar o seu filho para ouvir essa história, ele já vai querer pegar o livro da sua mão antes do convite. Mas precisa ser com essa empolgação, realmente acreditando no que você está falando. E assim você vai convencer o seu filho. É muito legal, eu já fiz isso muitas vezes. A minha sobrinha, quando vem aqui em casa, ela tem 4 aninhos. Quando eu faço isso, eu tenho que falar com o livro lá no alto, porque ela pula querendo pegar o livro das minhas mãos. E aí, quando nós vamos para o momento de leitura, de contação de histórias, é muito legal, porque ela já fica ali acomodada, chega pertinho, né? Se acomoda no meu colo ou no sofá para ouvir essa história. E assim foi com a minha filha, e assim é com todas as crianças com as quais eu aplico essa forma de aguçar a curiosidade, o desejo de querer saber o que tem ali, criando esse clima. Você percebeu o que eu fiz aqui? Quando você faz isso, mãe, quando você faz isso, pai, você está preparando o terreno para esse momento que você quer viver ao lado do seu filho, a hora de contar ou ler uma história. Isso é muito legal, é especial. Você, na verdade, cria uma história para aguçar o desejo do seu filho ouvir a história que você vai contar. Uma outra história que você pode criar com o mesmo livro, por exemplo, é a seguinte. Hoje eu li uma história tão legal de um bichinho, mas não um bichinho que a gente costuma brincar e ver por aí todo dia. Não é um bichinho assim, é um outro bichinho. Só que esse bichinho era bem maluco. Ele deixou uma menina nessa história muito atrapalhada. Ela não sabia mais nem o que fazer e nem o que pensar. Sabe o que ele fez, filho? Não, eu não vou contar essa história pra você assim, não. Vem cá bem pertinho, que eu quero contar essa história todinha pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. E depois você me diz se não achou esse bichinho maluquinho também. Vem cá correndo pra ouvir essa história. Esse é o clima que você precisa criar quando você vai convidar o seu filho para ouvir uma história. E pode ter certeza que ele não vai vir assim, sem ânimo. Ele vai vir assim, correndo, porque ele vai querer ouvir essa história imediatamente. Isso é muito legal. Faça o teste. Faça isso uma vez, faça isso 2 vezes, 3 vezes. Com o tempo, você vai ficar craque em criar histórias para convidar o seu filho para ouvir história. Porque uma história puxa a outra. Você gostou? Gostou dessa dica valiosa que eu compartilhei nesse vídeo? Porque se você gostou, clica aqui embaixo, deixa o seu like, ou escreva uma mensagem para mim, diga o que você achou. Ou se você gostou, aplicou na sua casa e deu certo, escreve aqui para mim. Essa forma é uma forma muito simples de aguçar a curiosidade do seu filho. Você vai estar
envolvendo seu filho desde antes do convite para ouvir a história. Mas não vale criar aquele climão. O seu filho vem correndo para ouvir a história e aí quando você vai contar ou ler a história, é daquele jeito meia boca. Bem ao contrário do clima que você criou. Não. Nesse momento de contar e ler, se envolva você também. Se entregue por inteiro nesse momento. E conte com todo o seu amor. Viva essa experiência com o seu filho. Aproveite sim esse momento com o seu filho. Cada um desses momentos. Porque é uma oportunidade única de você se conectar com ele. Além de estar ajudando na formação leitora do seu filho. Bora lá tentar? E continue me acompanhando no YouTube, Instagram, Facebook. O meu desejo é ajudar você a formar um filho leitor. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!